Estamos aqui com Alexandre Lemos e o nosso queridíssimo aqui de Rio Preto, Cássio Birk. Hoje a proposta é apresentar a vocês o que é a Anadem e o que ela proporciona para os médicos e para a cidade de São José do Rio Preto e Brasil. Todos nós vamos receber agora Alexandre Lemos e ele vai se apresentar e vai falar sobre a Anadem e depois, na sequência, o nosso querido Cássio Birk. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Estamos aqui à sua disposição. Vilma, muito obrigado pelo convite, ter a oportunidade de poder participar com você, com todos os colegas que fazem parte desse podcast e trazer, de fato, uma informação: quem é a Anadem, o que é a Anadem e o que a gente pode proporcionar não só para o médico, mas para todo e qualquer profissional da área da saúde, não só em São José do Rio Preto, estado de São Paulo, como em todo o Brasil. A Anadem nasceu há 26 anos, se tornou a maior rede de blindagem profissional do Brasil. O nosso mercado, a nossa atuação é junto a esse profissional da área da saúde, seja ele o médico, seja ele o dentista, o enfermeiro, e o nosso objetivo é proteger aquilo que a gente entende que tem de mais importante para esse profissional, que é o nome, que é a imagem, que é a carreira desse profissional. Como nós fazemos isso? Utilizando os nossos serviços de assistência jurídica especializada em direito médico, em direito odontológico e todas as outras estruturas que nós temos dentro da Anadem, que durante o nosso bate-papo eu vou poder discorrer para você, para que você também tenha conhecimento, para que todos os colegas de São José do Rio Preto também tenham oportunidade de conhecer um pouco mais da Anadem. Cássio Birk, que também está na Anadem e ele vai explicar a sua atuação. Fala para nós, Cássio. Oi, Vilma. Primeiro, agradecer que essa oportunidade de estar junto com vocês. Sou um parceiro da Anadem já faz alguns anos. Essa oportunidade que Rio Preto tem de estar junto com a Anadem é ímpar, ela é bastante positiva, oferece, eu acho que um leque de opções para a área de saúde bem importante. E apesar de eu estar apenas há 9 anos em São José do Rio Preto, eu sou um filho de pessoas que nasceram em São José do Rio Preto. Meus avós também eram daqui, já me sinto um rio-pretense. Essa era a pergunta que eu ia fazer. Quem nasce em Rio Preto é o quê, Cássio? Rio-pretense. Rio-pretense, exato. Tá certo. E quando eu falo para minhas filhas de voltar para São Paulo, tem um choque familiar, inclusive com a minha esposa. Então, tem grande chance de continuar aí nesse solo por muito mais tempo. E fortalecendo essa área de saúde aqui em São José do Rio Preto, que é uma referência para o Brasil, né? Então, acho que temos aqui uma boa oportunidade de trocar um pouco de figurinha e todo mundo saber o que a Anadem pode estar contribuindo com São José do Rio Preto. Uma das atuações fortes da Anadem é exatamente voltada na participação de eventos científicos, de eventos técnicos. Nós somos patrocinadores de diversas sociedades de especialidade e a gente tem uma participação anual superior a 250 eventos espalhados em todo o Brasil. Então a gente tem uma participação, seja de um pequeno workshop, onde você tem uma mesa, até um congresso maior, como estará acontecendo essa semana em João Pessoa, na Paraíba, o 60º Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica. O maior estande deste congresso é o nosso. Então a gente tem uma participação muito forte por nós entendermos que, ao proporcionar conhecimento, ao gerar conteúdo, ao trazer a discussão científica, ao trazer a discussão técnica junto com o profissional da área da saúde, a gente está contribuindo para o crescimento de toda a sociedade. Então, a nossa participação ela é muito forte. Boa parte dos nossos recursos em termos de investimentos está direcionado nesses eventos científicos e eventos técnicos. Se você considerar que são em torno de 240 dias úteis por ano, é mais do que um evento por dia que a Anadem está presente, né? Olha, tem final de semana, Cássio, que a gente coloca 3, 4 times à disposição para poder viajar. Basicamente, esses congressos acontecem
ali sexta, sábado, domingo, quinta, sexta e sábado. Então são os períodos que a gente acaba também tendo a oportunidade de viajar bastante e conhecer esse Brasil aí afora. Que maravilha. E esses congressos e eventos, eles são elaborados pela Anadem? Nós temos alguns eventos nossos, numa quantidade menor, que são eventos voltados para a equipe dos escritórios de advocacia credenciados, para a equipe de vendas, são eventos apartados, mas nesse quantitativo que eu te comentei, não são eventos organizados por nós. Nós participamos de congressos cuja organização se dá pelas entidades profissionais, pelas entidades médicas, pelas sociedades de odontologia, pela associação médica. São eventos onde nós entramos como participantes, como patrocinadores. E esses não são os que nós organizamos. Nós temos basicamente 2 grandes eventos realizados por ano, um sempre no mês de setembro, realizado em Brasília. Tivemos recentemente a comemoração do 26º aniversário da Anadem, e a gente tem ali geralmente no final de semana anterior ao Carnaval um evento relacionado a uma convenção de vendas. A gente traz os melhores, os maiores vencedores do ano anterior para fazer a sua devida premiação. Esse ano eu acabei não tendo a oportunidade de estar junto com vocês lá em Brasília, mas no ano anterior eu estive lá, foi uma festa bem... Você foi na Bodas de Prata? Foi bem... 25 anos. Bem agradável, uma equipe espalhada pelo Brasil inteiro, né? Mais de 400 pessoas, foi bastante festivo e espero que se repita por muitos e muitos anos. Pode ter certeza, Cássio, que vai ter. Vou deixar já feito um convite, eu não sei nem exatamente, Vilma, que dia que vai acontecer lá no ano que vem, que é no mês de setembro, isso é fato, né? Que é exatamente quando a Anadem completa anos. Quem sabe a gente não leva o podcast da Vilma daqui de São José do Rio Preto lá para Brasília. A gente pode fazer, nós temos uma estrutura dentro da Anadem, dentro do conglomerado da Anadem, nós temos uma rádio, pode fazer essa estrutura, montar isso por lá, tem tudo pronto para a gente poder também, quiser, fica desde já o convite feito. Nós não vamos entrar no mérito missão, visão, valores, mas eu gostaria muito que você passasse para o nosso público qual é a missão da Anadem de uma forma bem sintética. Quando a gente fala da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, a razão social, o nome da Anadem, de onde nasceu, com o objetivo de proporcionar segurança, de proporcionar à carreira daquele profissional exatamente a tranquilidade para ele poder atuar. Eu acho que tem um dado que pode ajudar a definir melhor isso. Existem hoje, a título de curiosidade, Vilma, aproximadamente 600 mil médicos no Brasil. E existem mais de 600 mil processos judiciais nos 27 TJs e no STJ. Então, fazendo uma matemática muito simples, a gente tem mais de um processo, exatamente 1,02 processos por médico. Então, o que isso traz? É a tal da judicialização da medicina, a quantidade de demanda judicial sendo feita pelo paciente, pelo seu familiar, contra o profissional da área da saúde, aqui em especial esses números relacionados à área médica. Então, a Anadem tem como objetivo cuidar deste profissional. Se ele vier a ter um dissabor, se ele vier a ter algum tipo de dor de cabeça relacionado a uma eventual reclamação do que gostam de chamar de alegado erro médico, eu gosto de colocar essa palavrinha antes, né, porque é um alegado erro profissional, a Anadem entra para poder fazer a defesa desse profissional, cuidar de uma eventual crise que se instale numa mídia social. Então, nosso papel é proporcionar a este profissional que ele continue atuando, fazendo aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é cuidar de gente, mas que ele possa ter tranquilidade quando tem uma situação como essa, que ele vai estar sendo bem cuidado, que ele vai ter a segurança, que ele vai ter a proteção necessária para continuar exercendo a sua atividade profissional. Esse é o grande mote. E quando a gente fala da média, né, só para deixar alguns ouvintes um pouco mais tranquilos, existem muitos médicos que têm zero, sim. Zero de reclamação, zero de ações, mas tem
uma série de médicos que tem uma série de ações contra. Então, na média, né, só tomar cuidado. É uma conta, sim, por isso que é uma conta, vamos chamar uma conta de padeiro. Conta de padeiro, conta de né? padeiro, de fato, isso é verdade. É um per capita, mas tem uma grande parte que é zero e tem um número pequeno que tem um pouco mais que traz essa média para né? Mas o que a gente tem observado, na verdade, é um aumento substancial desse volume de reclamações, Vilma. A gente vem observando ano após ano o aumento da judicialização. Claro que ainda estamos bem longe, se formos pensarmos, por exemplo, no caso dos Estados Unidos. Lá a judicialização é muito, muito forte. Felizmente nós estamos bem longe, mas acho que estamos bem encaminhados também para ficar algo semelhante. A indústria, né, de profissionais que ficam até criando situações, fazendo simulações, é muito grande. É nesse ponto até que a Anadem entra, né, protegendo os profissionais da área de saúde, né? E ficou muito bem esclarecido, porque com a posição de vocês, então, os médicos cuidam da saúde da população e a Anadem cuida com todo critério, com todo carinho de todos os médicos, ou seja, é um amparo realmente onde eles podem exercer a sua atividade com toda a honra e sabendo que tem um suporte jurídico de amplo amparo. Então ficou muito bem esclarecido, então você aí que está nos ouvindo, não tem mais como ter dúvida do que é a Anadem. E falando em Anadem, eu vou falar essa sigla aqui, ó. Anadem é uma sociedade brasileira de direito médico e biomédica, e aqui o Alexandre, ele vai falar letrinha por letrinha, Anadem. Fala para nós, Alexandre, para não ter dúvida nenhuma. Na verdade, a Anadem é um nome, hoje é uma marca. Há muito, muito, muito tempo atrás, nasceu, né, como uma entidade que era defensora, né, era uma entidade onde o objetivo era ser uma associação nacional de defensores de profissionais médicos. Então, o objetivo, e daí da onde nasceu este nome, essa sopinha de letras, como você colocou, a Anadem hoje é uma marca. Né? Hoje nós somos, a Anadem é uma sociedade anônima de capital fechado que tem como objetivo principal fazer, né, ter o cuidado com esse profissional da área da saúde. Tem uma frase que eu gosto muito de ver quando um dos nossos advogados está atendendo o médico, quando tem uma dor de cabeça como essa, e ele costuma dizer... Quais são os principais desafios no setor da saúde que se enfrenta ainda hoje, né? E como que a Anadem vem para poder fazer esse caminho dar certo? Olha, quando a gente fala de desafios na área da saúde, pode colocar aí mais do que aqueles minutos que você me disponibilizou no início do bate-papo. Tem bastante tema para falar sobre isso. Quando a gente começa a olhar de novo a parte de números, você vê uma quantidade de médicos que tem no Brasil, vocês vão pegar estados, regiões, cidades onde, de forma proporcional, você tem uma quantidade muito pequena e outros, como por exemplo a minha cidade, lá em Brasília, é a cidade que tem a maior quantidade per capita de médicos versus a população. Isso não necessariamente vai se materializar com uma qualidade da saúde, aí a gente tem N temas para se discutir em termos de políticas públicas, o que se tem colocado em termos de investimentos na saúde, aí eu vou colocar a saúde como um todo, mas enquanto a Anadem, nós temos trazido
como uma forma de discussão para a sociedade daquilo que a gente consegue proporcionar de qualidade na atuação deste profissional enquanto o médico, enquanto o cirurgião dentista. Então, a nossa contribuição com a sociedade está voltada mais em proporcionar conhecimento, proporcionar cultura para que esse profissional tenha a melhor forma de atuar e, por conseguinte, também tenha o melhor cuidado com a população do outro lado, né? Muito bem. Tendo o Cássio como um parceiraço da Anadem, o que motiva você, Alexandre, como diretor da Anadem, para que tudo isso possa ser contínuo? Então, quais os critérios que você se utiliza e o que te motiva cada vez mais estar aqui em São José do Rio Preto para dar essa continuidade com a Anadem? Eu tenho um belo incentivo para vir a São José do Rio Preto. Que bom. Eu costumo dizer para ele, e olha que eu ando um pouquinho esse Brasil afora, e de vez em quando eu falo assim, está fazendo frio em São José do Rio Preto? Aí ele diz assim, mas faz frio um dia por ano. E o pior é que a gente não consegue saber qual é o dia do ano que vai fazer esse frio, né? Eu venho aqui quando faz frio. Brincadeiras à parte, isso a parte do calor humano que também está presente em São José do Rio Preto. O que a gente tem trazido da Anadem para poder proporcionar isso também do lado de cá? Quando a gente vê, Vilma, a quantidade de profissionais que ainda não tem uma proteção adequada, ainda não tem um cuidado da sua carreira, esses números que eu trouxe no início, menos de 10% desses profissionais possuem algum tipo de proteção dos produtos nos moldes da Anadem ou de algum produto semelhante de mercado. Então, a gente olha para a cidade de São José do Rio Preto com um potencial muito, muito grande. Uma das minhas reuniões do dia de hoje estava voltada exatamente por identificar empresas de segmentos que atuam com médicos recém-formados. No Brasil, a gente tem um ingresso de 35 mil novos médicos todos os anos. A Anadem recentemente lançou um produto voltado para o médico recém-formado. Então, ele começou a sua carreira, a gente tem um produto para aquele médico que está ali até um ano de formado. A gente esse produto chama-se Anadem Essencial, que ele é voltado, desenhado para esse médico que acabou de se formar. E hoje nós tivemos reuniões com empresas que atuam nesse segmento. Se eu não estou enganado, são 4 faculdades de medicina só aqui. Isso mesmo. Então é uma quantidade muito grande, algo em torno de 500 formandos todos os anos. É um volume. Então a Anadem olha para esse mercado como um mercado também potencial, no sentido de trazer o que a gente faz há 26 anos, proporcionando esse médico recém-formado começar desde o início da sua carreira já se protegendo. Então, a gente entende que esse desafio de proporcionar esse médico recém-formado, de trazer e ter um polo, e é um polo grande aqui em São José do Rio Preto, né, de poder disseminar o máximo possível. Talvez ao lado de Brasília, São José do Rio Preto, se não for a cidade, excluindo uma capital, né, ou a própria característica do Distrito Federal, é a cidade que tem a quantidade de médico per capita pela população uma das mais altas do país. Porque nós temos, sei lá, vou chutar, em torno de 500 mil habitantes e temos mais de 6 mil médicos. Né? Porque a gente é um polo aqui que atende várias cidades, né, no entorno, principalmente da região metropolitana de São José do Rio Preto, que foi criada recentemente, legalmente, vamos falar assim. São praticamente 90, se não me engano, são algo em torno de 90 municípios, mais de 2 milhões de pessoas. Então, tem uma capilaridade aqui no entorno de cidades que dependem, né? E é muito comum a gente ver aqui em Rio Preto ônibus, van, assim, transporte municipal da cidade próxima aqui. Então já existe a Grande Rio Preto? Já existe a região, oficialmente, região metropolitana de São José do Rio Preto. Toda a região, num raio de 100 a 200 quilômetros, vem para cá. Olha só. Nós somos um centro de referência, inclusive em cardiologia, um centro de referência para o Brasil, né? Exato. Certo. Bom, conhecer um pouquinho mais.
Desejamos que você sempre esteja aqui, não é, Cássio? Sim. Para que ele conheça Ele já veio várias vezes. Eu coloco essa brincadeira do calor, mas venho sempre. O que eu estava falando mais cedo sobre uma questão da malha aérea, que talvez a gente tenha que organizar um pouquinho o deslocamento, mas não tem, viu? Uma vez que eu venha para cá, seja um dia, sejam 2 ou 3, que não tenha ali uma agenda sempre cheia, é uma visita, é uma reunião, é uma oportunidade de negócio. Realmente, São José do Rio Preto é uma fonte, e eu vou ser sincero, inesgotável de oportunidades se estivermos olhando, em especial na área da medicina. Com certeza. Essa informação a gente já tinha, não é, Cássio? Uhum. E é por isso que esse convite da sua pessoa aqui nesse podcast foi justamente para trazer essas informações bem precisas para toda a classe médica da saúde, dentistas, todo esse nicho da saúde, para que todos entendam a importância e a relevância da Anadem. Então, você, com toda essa bagagem de informação que estamos passando aqui, eu tenho certeza que vai servir aí para muitos entenderem a importância e a grandeza da Anadem, não é? E olhando mais para um prisma nacional, qual foi, Alexandre, o seu maior aprendizado durante a sua gestão na Anadem? Olha, tem vários, né? Bastante aprendizado. Escolheu o maior. Eu estou na Anadem há 8 anos, tenho uma missão na diretoria comercial, então sou o diretor comercial da Anadem, que tem como objetivo fazer a Anadem ser conhecida. Tem um deles, me fez lembrar exatamente de quando eu entrei para cá. Eu gosto muito de números, tem bastante coisa que a gente analisa sobre diversos aspectos, mas a parte de números das quais é difícil você fazer questionamentos em relação a números. Números é números, né? Tem até um jargão que números você não discute. Então, o que eu coloco como um bom resultado, um excelente resultado desse período foi ter proporcionado o crescimento da Anadem de quando eu entrei há 8 anos para cá, e uma visibilidade que é uma visibilidade maior, sim, claro, só que cabe muito, muito espaço ainda. Quando a gente, voltando a falar de números, eu mencionei a questão de 600 mil médicos apenas, tem 440 mil cirurgiões dentistas, e se adicionarmos a quantidade de enfermeiros, de farmacêuticos, de biólogos, de biomédicos, esse número ele ultrapassa o quantitativo de 4 milhões de pessoas nesse Brasil. Então imagina o tamanho desse oceano azul. Então, além do que eu já fiz, olhando o que eu já fiz, tive a oportunidade de proporcionar essa maior visibilidade, na verdade ainda acaba sendo uma pequena gota neste oceano do que temos ainda para fazer na divulgação da marca, do nome, para todo mundo ter conhecimento de quem é a Anadem e o que ela pode proporcionar. E te conhecendo já há alguns anos, eu posso adicionar aí as suas realizações, a sua capacidade de trazer novas parcerias, desenvolver novos produtos. Eu percebo assim com clareza que você tem esse aspecto aí e essa chama dentro de você da inovação, né? E trazer novos produtos para esse hub, né, da área de medicina que é bem inovador. Esse é um foco nosso, Cássio, e dentro da Anadem como um produto carro-chefe, esse produto de blindagem profissional, que a gente já atua há 26 anos no Brasil. Há 8 anos também a gente fez o lançamento de um produto voltado à proteção daquele paciente que vai submeter a um procedimento estético, que eventualmente possa ter uma intercorrência durante aquele procedimento estético. Chama-se Cirurgia Segura, é um produto voltado especificamente para esse paciente. Quando ele nasceu, ele foi desenhado para a cirurgia plástica enquanto especialidade, mas hoje a gente tem também ginecologistas, a gente tem otorrino e oftalmo também realizando procedimentos estéticos cobertos pelo Cirurgia Segura. Então vai de uma blefaroplastia, vai de uma mamoplastia, uma abdominoplastia, ou seja, procedimentos que são realizados rotineiramente. Nós estamos falando de quase 2 milhões de procedimentos estéticos no Brasil todos os anos. A gente fica ali, ano sim, ano não,
disputando com os Estados Unidos em termos de quantitativo de procedimentos estéticos, desde um simples botox até uma cirurgia mais complexa, né? Então, e nesse número, e exatamente por conta disso que nasceu o Cirurgia Seguro, que é um produto voltado para o paciente enquanto está fazendo essa cirurgia. Se tiver alguma intercorrência, esse produto visa dar cobertura para o paciente. E eu acho que tem um aspecto que a maioria das pessoas que se submetem ao tratamento de estética às vezes não tem acesso ou clareza. Assim, primeiro, que nenhum plano de saúde cobre esse tipo de embelezamento, né? O procedimento estético puro, não. O que você vai ter são eventuais situações de cirurgias reparadoras, né? Mas o estético puro, ele não é passível de cobertura. E aí, quando eventualmente pode acontecer de ter um efeito colateral, né? Ou algum efeito não previsto anteriormente, né? Que acaba tendo uma decorrência da operação em si, ou do ato, ele também tem alguns custos que acaba a cirurgia... A melhor definição da palavra intercorrência é aquela reação do corpo do ou da paciente. E isso não tem nenhuma relação com o ato do profissional, né? Então, a intercorrência, ou seja, uma reação... uma rejeição até, né? Em algumas circunstâncias. Você pode ter algumas situações, ok? Mas assim, a reação do corpo do paciente que não está programado para aquele tipo de situação. É onde entra. Então, vamos colocar um exemplo claro. Eu vou trazer um exemplo de um sinistro. O paciente foi submeter a uma cirurgia de mamoplastia. Por alguma razão, acabou tendo uma infecção e precisou fazer a retirada daquela prótese no primeiro momento e precisou, dali a 6 meses, fazer uma reabordagem, ter uma nova cirurgia para colocar a prótese. Então, esse custo de todos os procedimentos, eles estão amparados pelo produto de cirurgia segura. E se esse custo, se não tiver uma proteção como essa, como não é coberto por um plano de saúde, ficaria, né, para o bolso da paciente, né? Perfeito. Exato. E como já estamos falando em inovação, já citado pelo nosso querido Cássio, em tempos de transformação digital, como a Anadem tem abordado a inovação no setor da saúde? A gente tem trazido, e aí existem algumas ferramentas, e tem uma que ela definitivamente veio para ficar, Vilma, é a ferramenta da inteligência artificial. A gente tem utilizado essa ferramenta de diversas formas. A gente vai ter, daqui a alguns dias, isso vai virar não necessariamente um produto, mas uma forma de como a gente consegue utilizar essa inovação, essa tecnologia a favor do profissional da área da saúde. Então a gente consegue fazer mapeamentos de perfis de consumidores, mapeamentos de perfil do profissional da área da saúde. Hoje, dados que a gente tem muito detalhados em relação a, por exemplo, qual é a especialidade que tem uma maior quantidade de processos. Bem na nossa mente de largada, a cirurgia plástica, né? Aparece muito na mídia, aparece na televisão, aparece nas redes sociais, mas não. A cirurgia plástica é a 4ª especialidade mais demandada. A gente tem a ginecologia, em especial a obstetrícia, em primeiro lugar, a traumato-ortopedia em segundo. Então aí você pega ali a clínica médica, às vezes em terceiro lugar, não é a cirurgia plástica que é a cirurgia plástica. Quando a gente fala em números absolutos. Se você for fazer uma proporção em números relativos, a quantidade de profissionais, esse ranking ele se alterna um pouco, mas o ranking principal, que é o absoluto, que é o número ali no caso da obstetrícia, esse é o maior quantitativo de reclamações. Então a gente tem utilizado a inteligência artificial também para poder mapear, entender como funciona cada segmento desse, para melhorar o nosso processo de subscrição, o nosso processo de aceitação, processos até de defesa. Então a gente consegue utilizar a inteligência artificial até nesse momento. A gente tem visto muita inovação nesse sentido e a inteligência artificial faz parte sim do nosso escopo
na linha de inovação. Que perfeito. E agora falando de ética e responsabilidade no setor da saúde, qual é o papel da ética na saúde para a Anadem e como ela atua para garantir esses padrões éticos tão elevados? Lá tinha no nome, né, trazia no nome anterior da Anadem, Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética. Esse é um termo bem interessante de como a gente utiliza, traz do papel e vamos colocar no dia a dia, vamos colocar isso na prática. Todas as sociedades de especialidade, as entidades que representam as categorias profissionais, elas têm no seu escopo os seus regramentos, os seus regulamentos. O que nós temos feito em relação a todo esse arcabouço é proporcionar uma discussão maior dentro de cada classe. Vou dar um exemplo. Recentemente saiu uma resolução do Conselho Federal de Medicina, onde deu uma flexibilizada naquilo que era possível se falar sobre, divulgar sobre o antes e depois. O que na odontologia já era permitido há algum tempo, a gente trouxe, a medicina agora, o Conselho Federal trouxe uma flexibilização com uma nova resolução. Então a gente proporciona numa discussão de que forma? Utilizando a nossa base dos escritórios, dos advogados credenciados, para levar o conteúdo, levar a informação ao médico ou qualquer profissional da área da saúde, mas nesse caso específico ao médico, aonde a gente traz o que tinha na legislação anterior, o que era possível, o que não era permitido, e começa a balancear esses pontos das novas regulamentações. Uma que também teve uma alteração no ano passado foi a lei da laqueadura, por assim chamar. Na verdade, não é só a laqueadura, também fala da vasectomia, onde trouxe o que era permitido ser feito anteriormente e o que hoje é possível ser feito. Qual o impacto de um lado ou de outro? E uma discussão mais recente, a gente vai ter daqui a alguns dias, inclusive uma live dentro da estrutura da Anadem, falando de uma última decisão do STF sobre aqueles pacientes que são, no caso específico, a discussão foi do testemunho de Jeová versus a parte de utilização de sangue no momento de uma eventual transfusão. Então, houve uma decisão. O que isso impacta para o médico? Lá no Código de Ética Médica diz que ele pode fazer, mas o que isso pode impactar no dia a dia dele enquanto um paciente? Civil, né? A responsabilização, qual a responsabilidade civil dele em relação a isso. Então são temas recentes, em específico esse agora do Testemunho de Jeová, que a gente vem proporcionando essa discussão e trazendo à luz da regulamentação para que cada um possa ter o devido conhecimento. No caso específico da ética, teve uma mudança na grade curricular recentemente. Assim, já teve uma atualização, né? Já tem alguns anos que a gente falou muito de médico recém-formado hoje, né? Que existe uma cadeira na faculdade, uma cadeira de bioética. Existe uma matéria chamada bioética dentro dos cursos de medicina que proporciona a esse aluno ter o conhecimento principal do que é a figura da responsabilidade civil dele. Então essa é uma matéria e a gente de alguma forma participa desses cursos, colocando à disposição os nossos advogados credenciados para poder levar esse conhecimento também ao aluno naquele momento. E o que é muito interessante, aproveitando que o Cássio é parceiro da Anadem, é de São José do Rio Preto, gostaria que você, Cássio, juntamente com o Alexandre, passasse para os nossos ouvintes como é feito o credenciamento na Anadem para quem é profissional da área da saúde. Como que é feito isso? Como eles procuram a Anadem? Basta pegar o telefone e ligar para a gente? Mas é lógico, pega o telefone, liga para a gente, manda o WhatsApp que a gente vai estar entrando em contato e dando os próximos passos. Que na realidade é uma interação, é uma aproximação, uma relação de confiança e que ela acaba sendo construída desde o princípio no dia a dia. Então, acho que essa interação cara a cara ou mesmo por videoconferência, a gente mostra efetivamente qual que é o nosso produto,
né, como que a gente contribui com a segurança, né, do profissional da área de saúde, e rapidamente a maioria dos profissionais que nos procuram, quase que 100% acaba tendo uma resposta bastante positiva e converte, porque ele reconhece que a partir daquele momento ele pode dormir mais tranquilo, que se por alguma circunstância, como você até usou um termo, né, assim, supostamente foi cometido um erro, não é isso? Eu gosto de usar a palavra, você me falou agora eu esqueci da palavra, não é eventual, não, alegado. A palavra é alegado, porque assim, existe uma alegação de que houve um erro. Então, até você provar que, de fato, olha, não houve um erro, foi uma circunstância específica, etc., né? E eu diria assim, um passo importante que a Anadem dá um apoio muito grande é na gestão de crise, né? Porque pior do que você ter uma preocupação, né, é o risco da tua imagem. Eu que trabalhei muito tempo no mercado financeiro, se tem na gestão de risco, se tem duas coisas que destroem uma empresa, é gestão de liquidez, você não tem dinheiro no caixa hoje para poder estar pagando o que tem, as suas despesas, e no caso num banco, se um correntista vai lá e pede para sacar dinheiro, não tem dinheiro. Sim. E o segundo, imagem. Você demora uma década, um século para construir uma imagem, e você pode perder em alguns segundos. Exato. E aqui, neste caso específico, de um alegado erro, pode começar a destruir a imagem de um profissional que ele construiu por muito tempo, né? E a nossa equipe aí de gestão de crise atua rapidamente contornando isso e ajudando a minimizar esse impacto e contornar esta crise e deixar o profissional mais tranquilo e um pouco distante deste problema, porque o dia a dia do profissional da área de saúde é cuidar da saúde, não de gestão de crise e de imagem, né? A parte, o Cássio lembrou muito bem essa parte do que contempla o nosso serviço. Eu falei sobre a parte jurídica, mas existem algumas situações que acontecem antes. A gente vai lembrar que o tal da rede social elege até presidente hoje, né? Totalmente. E mais do que isso, ela tem a capacidade de destruir a imagem de qualquer pessoa. Lá no início a minha fala falava sobre nosso objetivo, que é cuidar do nome, da carreira e da imagem desse profissional. O que a gente faz, Vilma? Dentro do serviço de gerenciamento de crise de imagem que a gente tem na Anadem. É uma equipe multidisciplinar, composta por jornalista, por psicólogo, por advogados, que atuam exatamente no momento de uma crise. É um paciente que resolveu fazer uma postagem contra aquele médico, aquele dentista, sendo difamando, falando às vezes situações das mais absurdas, ou por sinal condenando, entre aspas, um médico, sem nem às vezes haver necessariamente um processo. Então, o serviço de gerenciamento de crise que está à disposição de quem é cliente da Anadem, então o processo para se tornar um cliente da Anadem é realmente muito simples, como o Cássio trouxe, mas uma vez cliente da Anadem, esta equipe multidisciplinar entra atuando de diversas formas. Imagina se você tem ali uma postagem no Instagram. O advogado vai entrar em contato com quem fez aquela postagem, inicialmente com um contato mais simples, pedindo para aquele paciente retirar. Se aquilo não funciona, vai para um modelo, uma atuação extrajudicial, quiçá, eventualmente, uma ação judicial no sentido de retirar essa postagem ou essas postagens da mídia. Isso tem a ver com cuidar da imagem. E se você não cuida da imagem hoje, realmente é capaz de você ser destruído por uma simples postagem que é feita por um paciente, e às vezes pode de fato ter tido algum tipo de erro. Por isso que eu gosto da palavra alegado, né? Ou seja, não tem nenhuma comprovação, então vamos com calma. Alegou-se. E falando nesse processo, a entrevista, né, esse bate-papo de hoje, na realidade, para trazer à luz essa informação, e haja luz, né, aqui em vocês. Estou iluminado. A natureza, né? Hoje ela contribuiu comigo aqui. Vocês estão muito iluminados. Então, o que nós precisamos fazer? Essa divulgação, por exemplo, nichos de psicólogos, nichos de dentista, se eles não sabem da Anadem,
como é que vocês, principalmente aqui, vamos focar em Rio Preto, o Cássio, parceiraço da Anadem, como é que nós vamos fazer para que a Anadem chegue como notícia, como informação para esses profissionais que ainda não sabem o que é a Anadem, ou obrigatoriamente eles sabem de alguma forma. Dizer que todo mundo conhece, eu já ouviu falar, eu também não posso afirmar isso. Eu adoraria afirmar isso para você, Vilma, mas a forma com que a gente busca, e esse é um trabalho diuturno, é estar presente naquele momento, quando a gente olha inicialmente a participação nos eventos dessas especialidades, dessas categorias profissionais. Como o nosso foco é um foco basicamente voltado para a parte científica, voltado para a parte técnica, a forma da gente se fazer conhecido é estar presente nesses eventos, proporcionar a eles esse conhecimento. A gente entende que esse é um pontapé inicial para poder estar presente. Agora, imagina, Cássio, que você se deparou com um determinado hospital, tem ali uma oportunidade da gente fazer uma palestra, e aí a gente pega um tema talvez mais latente, marketing médico. Nós estávamos falando com médicos recém-formados hoje, né? Sim. Pensa numa ansiedade, Vilma, pensa numa vontade de querer aparecer, necessidade de estar presente na mídia. Eu participei no início do ano de uma palestra dentro da Unicamp, voltado para eram cirurgiões plásticos que estavam terminando a sua residência e todos eles querendo saber o que ele poderia postar, o que ele não poderia postar, e o colega advogado disse: gente, eu estou recomendando que se faça dessa forma. Se não fizer dessa forma, poderá ter tais e tais implicações. Então, imagina que a gente tem a oportunidade de trazer um hospital da região, uma clínica da região, a gente se coloca à disposição para lá levar conhecimento, separa um espaço, nós vamos falar de um tema como, por exemplo, marketing médico. Trazer temas relacionados à sua especialidade, à sua região, trazer casuísticas da região para discutir. Tem temas extremamente sensíveis, quando a gente fala, por exemplo, de suicídio. O suicídio na classe médica, ela é 3 vezes a média nacional brasileira. E se você afunila esse número, você vai ver a médica tendo um índice maior de suicídio, na verdade o dobro do médico. Por que isso acontece? Imagina você proporcionar esse tipo de conhecimento, uma discussão de um tema um tanto quanto mais sensível. Sim. Mas a gente pode trazer isso aqui também para a classe. E é muito, muito interessante porque para quem está de fora não imagina que esse índice pode ser superior à população normal. Não, de jeito 3 vezes a média brasileira. Olha isso. E são números que eles não podem ter, alguns não podem ter divulgação, né? Mas no caso da classe médica, e você fala assim, como pode, né? Alguém que está cuidando, ou seja, aquele profissional de outro ser é um que tem. Aí você começa a discutir N outros temas de carga de horária de trabalho, de estresse, começa a se falar de burnout, e aí tem diversos temas que justificam esse tipo de situação. Mas é um tema que a gente pode trazer e discutir com todos aqui. E, salvo engano, acho que há 1 mês ou 2 meses atrás, o Dr. Raul, que é o grande presidente da Anadem, o founder, presidente da Anadem, esteve em Ribeirão Preto, né, num simpósio, um seminário, assim, próximo daqui, essa disponibilidade o Dr. Raul também tem uma disponibilidade à agenda, ele gosta, né, de interagir, de trazer o assunto para a mesa, né? Recebendo, pode ter certeza, se eu fizer um convite do Dr. Raul para vir participar do seu podcast, pode ter certeza que ele está aqui no dia seguinte também. Perfeito, perfeito. Inclusive, será muito interessante que há pouco mais de 30 dias tivemos um podcast com a doutora Lívia Penteado, ela é psiquiatra, falando justamente da crise de burnout
Então, muito comum hoje praticamente em todos os trabalhos. Então, será um bate-papo muito interessante e realmente muito informativo, que todos nós precisamos saber e todos nós suscetíveis a isso, não é? Quando você fala do psiquiatra, a gente olha sempre a questão dos rankings daquelas especialidades que acabam tendo uma demanda maior em termos de processo. Eu mencionei aqui a obstetrícia, mencionei a ortopedia, e a psiquiatria ela estava lá no finalzinho do ranking, era praticamente esquecida. Até um dia que veio uma coisa chamada pandemia da Covid-19. Aquele profissional que tinha uma demanda zero, ele aumentou. Olha como você viu uma situação totalmente muito maior. Exato. Muito maior. Então será um bate-papo muito elevado com esses profissionais e com a presença da doutora Lívia, que é o ranking dela ultimamente, porque tem sido muito procurada justamente por isso. E coisas que acontecem no dia a dia de um profissional, tanto da área da saúde como da área financeira e qualquer outro aspecto de trabalho, justamente por essa sobrecarga. Então é um assunto que vai ser muito difundido e interessante para a gente estar tratando, né? Então, a gente vai aguardar. Me avisa que eu quero ter oportunidade de ouvi-la. E o Cássio vai organizar isso para a gente, né, Cássio? A gente faz os convites. Pode deixar comigo, será um prazer. Vamos colocar isso na pauta assim e fazer acontecer. Exatamente. E falar nisso, estamos quase no final, mas tem algumas perguntinhas aqui muito chaves para São José do Rio Preto, porque hoje estamos nos deleitando, aproveitando aqui da presença do queridíssimo Alexandre Lemos. E nós queremos saber o seguinte, Alexandre, como é que a Anadem enxerga o setor médico aqui em Rio Preto, considerando o seu perfil voltado, né, para a medicina? Quais são os tipos de parcerias que a Anadem vislumbra para desenvolver aqui na nossa cidade, fora que já tem aqui com o nosso queridíssimo Cássio, representando também essa queridíssima Anadem? Olha, na verdade, esse foi o mote da minha viagem hoje, né? Como identificar modelos de parceria, modelos de negócios, indo em situações das mais variadas. No interior do meu pai, lá na Bahia, diz que cada enxadada você tirava algum tipo de minhoca. Uma ou duas minhocas, né? A gente deu algumas enxadadas hoje aqui, viu, para identificar esses modelos. Existem alguns modelos tradicionais de parceria, como a que nós temos com o Cássio, mas, e aí nessa mesma linha, a parte de hospitais, a parte de clínicas, esses são parceiros que a gente busca bastante a atuação, e a gente teve a oportunidade, aí de novo por coincidência hoje, de ir para segmentos que a gente não imaginava. Da mesma forma como nós temos uma atuação forte e presente com o profissional da área da saúde, mas a gente está olhando um momento onde ele tem um momento de uma dor de cabeça, onde ele pode vir a ter um processo, a gente está ali na frente. Hoje a gente teve a oportunidade aqui de descobrir uma forma que eu posso falar com esse profissional antes dele se formar. A gente identificou um outro parceiro ali, aqui uma oportunidade na carreira dele. A gente vai ter uma oportunidade de patrocinar, de estar presente no momento que ele está se formando. Então, e a gente até chegou a lançar, eu mencionei há pouco, né, o produto Anadem Essencial, que é voltado para esse profissional, mas a gente não tinha ainda arranjado a cavucada minhoca, né, de aonde está uma oportunidade. E aqui em Rio Preto, por intermédio do Cássio, a gente teve a oportunidade de identificar um parceiro que vai nos ajudar exatamente nesse momento que o médico está se formando, né? Até porque a abordagem ela tem que ser totalmente diferente, né? O entrante, você tem que ter uma abordagem específica para ele, porque ele acabou de se formar, o universo da medicina está se abrindo para ele, então você tem que ter um certo discurso, um certo diálogo, uma certa linguagem. O profissional que já está há 10, 15, 20 ou 30 anos, ele precisa de uma outra abordagem, e até a gente conversando vê uma situação específica que você mencionou, né? O profissional que já está há 20, 30 anos, ele diz, eu não preciso, né?
ele tem a síndrome da autoconfiança. Eu já fiz isso tantas vezes, nunca vai acontecer comigo, né? E aí, fatalmente, eventualmente, acontece alguma Pode coisa. acontecer. Aí ele, putz, por que eu não fiz, né? Então, é nessa direção, né? Cada momento da carreira do profissional, um tipo de abordagem, e hoje nós somos muito felizes. Aí eu acho que estamos abrindo novos horizontes. E esse horizonte realmente foi identificado aqui em Rio Preto. Quando a gente fala desse profissional, a gente está falando de um profissional que está ali com seus 25, 27 anos. Qual é o perfil desse novo cliente? Qual é o perfil desse médico recém-formado? Ele é um profissional que tem um perfil de consumo, você fala diferente com ele. E a gente precisa se adaptar a esse também. A linguagem, a abordagem que você mencionou, aquele profissional que já tem as suas décadas de formação, as suas décadas de atuação, é uma. Para essa turma que não quer comprar carro, vão andar de carro de aplicativo. Quer investir na carreira. Mas ele não quer ter conta num banco tradicional. É uma questão conceitual. Eu quero ter conta num banco digital. O perfil, como é que você conversa com esse cliente? Qual é o tipo de abordagem? O que você leva para deixá-lo com a preocupação da necessidade de se proteger? Esse aparente ajuste fino no discurso, ele não é um ajuste tão fino. Esse profissional tem uma forma diferente de comprar, de se relacionar. Deu o exemplo aqui do banco, ou mesmo de ter um automóvel. Ele não quer ter um automóvel, ele quer andar de carro de aplicativo, porque tem outro foco, tem outro objetivo. Na contrapartida tem aquelas coisas mais aceleradas, né? Tem a parte mais ansiosa do jovem, que quer as coisas também para ontem, e aí a gente está buscando identificar qual é o meio desse caminho, qual é o discurso mais apropriado. E aproveitando tudo isso, nós queremos saber também se a Anadem ela tem ou não algum interesse aqui na cidade de São José do Rio Preto, como pode ser em outras, mas o foco aqui é Rio Preto hoje. Se a Anadem tem um interesse, através da sua pessoa, que é o diretor, de ter um local físico para representá-la. Como que funciona isso? Hoje nós temos mais de 60 escritórios de advocacia credenciados espalhados pelo Brasil, e nós já temos um escritório aqui. Perfeito. Então já temos já existe um escritório de advocacia credenciado. A nossa presença física, por assim dizer, ela se dá por intermédio dos escritórios de advocacia credenciados. Então, hoje em São José do Rio Preto, a gente já tem essa parceria, já tem um escritório de advocacia credenciado aqui que visa atender a esse público. Dentro do nosso modelo de atuação, dentro do nosso modelo de negócio, o Cássio, enquanto um parceiro na linha de frente, da linha de comercialização, ele estando aqui em Rio Preto, ele pode atuar em todo o Brasil. A atuação geográfica dele é ilimitada. Mas nós entendemos que pela qualidade, pela importância de cuidar deste profissional, que o advogado precisa estar mais próximo do médico, do dentista. Então, a nossa estratégia é deixar a menor distância entre os CEPs. Então, hoje, se a gente tem um cliente aqui, seja de Rio Preto ou da Grande Rio Preto, que eu descobri que hoje nós temos uma megalópole, né? Perfeitamente. Então já está até constituída, legalmente constituída, a gente tem esse escritório de advocacia credenciado que está aqui para atender todos esses médicos. Perfeito, perfeito. Agora, visto essa ampla gama de proteção para os nossos médicos e todos da classe médica, dentistas, psicólogos, psiquiatras, enfim, há também alguma probabilidade ou algum projeto financeiro que vise financiar o médico para uma clínica, seja para a compra de equipamentos, seja para
todo o processo realmente que uma empresa tem, que vai ser a clínica do médico. Existe essa possibilidade ou a Anadem não cuida disso? A Anadem ela tem atuação em diversos segmentos quando a gente olha toda uma esteira da atividade profissional deste médico. A gente lançou há mais ou menos um ano um produto chamado Anadem Cash. Esse produto ele é voltado para aquele profissional, basicamente eu estou me referindo a uma clínica. Então tem um paciente que quer submeter a algum procedimento da área da saúde. Então pode ser um dentista, pode ser um médico, ele pode precisar fazer, um paciente que precisar fazer um parto, tiver a necessidade de um procedimento estético, quiser fazer um exemplo de um botox, ou seja, todo e qualquer procedimento relacionado à área da saúde, e esse paciente não tem ali, por algum momento, uma capacidade financeira ou interesse financeiro de fazê-lo por um cartão de crédito ou um pagamento de alguma forma, a Anadem tem esse produto chamado Anadem Cash, que visa exatamente financiar aquele paciente, proporcionando ao médico ou àquela clínica receber o seu honorário em D+1, ou seja, imagina que foi um paciente lá que foi... Antecipação? O modelo de antecipação dele, esse é específico para, uma vez realizado o procedimento, em D+1 o médico recebe aquele valor determinado pelo procedimento. Na verdade, é uma análise que é feita a partir, né, dos dados do score do paciente. Então ali é liberado, você tem um determinado valor liberado para aquele procedimento, aí o médico vai definir qual é o valor. Então esse paciente consegue submeter a esse procedimento, podendo dividi-lo em até 24 vezes. Então existe uma forma de financiar, sim, uma forma que nós estamos buscando ajudar a financiar a produção desse médico, trazendo aquele eventual paciente que não iria realizar, porque não teria uma capacidade financeira ou uma possibilidade de fazer naquele momento, ele pode fazer a partir do Anadem Cash. Eu estou entendendo, Cássio, que na realidade a Anadem é uma mãe. Ela protege, ela ampara. A Anadem é a mãe de toda a classe médica. Uma boa percepção. Eu vou usar esse mote. Estou entendendo que seja isso. Trata com todo carinho, com todo amor. Coloca no colo. E quer continuidade. Coloca no colo. E quer a continuidade perene do profissional. Aí, olha, muito, muito bom ter esse momento aqui com vocês. Ainda vou deixar aqui os agradecimentos. Quero as redes sociais de vocês, da Anadem, aqui para que todos realmente possam conhecer. E ainda vou deixar as palavras finais. E é uma pena que a gente tem pouco tempo, porém a casa está aberta para quando você voltar. Queremos que volte, não é, Cássio? Lógico. E você também? Será sempre bem-vindo, agradeço. E dizendo mais uma vez que queremos que volte. Perfeito, deixa que eu falo e você finaliza. Não tem problema, eu prefiro e fui ensinado ainda quando muito jovem que devemos respeitar, né, e deixar sempre na primeira na fila os mais velhos, os mais idosos. Agradeço. Mamãe sempre dizia que lá para servir, não tinha mesa, na hora que você ia servir lá na comida, deixa mulheres, crianças e os velhos. Então, velhinhos na frente. Considerando que eu descobri a diferença de idade hoje. É só uma década, não é muito. Como eu te disse, o senhor está muito bem conservado. Muito obrigado, você é muito gentil. Quero chegar à sua idade mantendo toda essa cutis. A Anadem deve estar cuidando dele. É formal? É formal, tá me ajudando. Que bom. Bom, Vilma, agradeço aqui a oportunidade de estarmos aqui juntos, foi um prazer. E em relação à rede social, é Cássio_Birk, estou à disposição e voltamos em breve aí com novidades aí para São José do Rio Preto. Vamos ter. Eu, em nome da Anadem, gostaria de deixar aqui registrado meus agradecimentos por esse tempo disponibilizado. Vilma, pode nos seguir lá no @AnademOficial, onde vocês vão ter oportunidade de ter mais informações, mais conhecimento sobre os produtos e serviços e tudo aquilo que a Anadem
tem à disposição de você, profissional da área da saúde, para continuar cuidando, de novo, daquilo que a gente entende que tem de mais importante para você, que é o seu nome, a sua imagem e a sua carreira. Mais uma vez, o meu muito obrigado. Eu agradeço a todos que puderam estar conosco, ouvindo essa gama de informação preciosa para a nossa querida cidade de São José do Rio Preto. Então, até lá e um super abraço.